O Gilson das contas. Desculpa. Pode mostrar aqui, de repente, você não chegava. Vamos lá. Bessiata de Shmaya. Vamos começar, se Deus quiser, um shiur, até Pesach, de Haggadah de Pesach. A gente tem até Pesach quantas quartas-feiras? Eu acho que mais 4 quarta-feiras. Qual é a ideia desse shiur? Na verdade, a Haggadah de Pesach, não sei quem sabe, quem não sabe, é o livro judaico, o livro da Torá Shebel Peh, que tem mais comentários. O livro com o maior número de comentários é a Haggadah de Pesach. Isso é um louvor para o povo judeu, porque como a gente sabe que tem a Halachá, quanto mais contarem sobre a história de Pesach, e a gente vai ver também que na Mishnah, a Mishnah traz que de acordo com a capacidade e com o contexto do filho, o pai tem que ensinar e tem que educar. Então, em cada uma das gerações, em cada uma das oportunidades, Am Israel foi escrevendo mais e mais e mais perushim sobre a Haggadah, de forma que, se alguém for hoje numa loja de livros, tem assim, eu acho mais de 100, pelo menos, mais de 100, perushim de Haggadah de Pesach. A gente não vai pegar, nesse shiur, uma explicação específica. A gente vai tentar entender a construção da Haggadah de Pesach. Como a Haggadah de Pesach ela é construída, quais são as partes dela, que ela compõe, na sua explicação mais simples. A gente vai falar um pouquinho da explicação de cada parte, mas ao máximo tentar dar uma visão geral da Haggadah de Pesach por alguns motivos. O principal deles é saber o que é esperado da gente nessa noite. Temos uma mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim todos os dias. Muitas e muitas mitzvot da Torá são em lembranças da saída do Egito. Tefilin, a gente faz em lembranças da saída do Egito, como está escrito na Parashá de Kadesh Li Kol Bechor. Mezuzá tem lembranças da saída do Egito. Tem mitzvah de falar, a gente fala todo dia, de manhã e de noite, lembrar a saída do Egito. E várias outras mitzvot, Kiddush, a gente fala Zecher Leitziat Mitzrayim. Mas fora isso, existe uma mitzvah especial de contar a história da saída do Egito, de contar, como a gente lê na Haggadah, no final, numa das aberturas da Haggadah, Yachol Merosh Chodesh, será que ele pode começar a falar a Haggadah desde Rosh Chodesh? Até que a Haggadah chega na conclusão que não, que a Haggadah tem que ser escrita, tem que ser falada na noite do Leila Seder, tem uma mitzvah especial. A gente tem que saber qual é a expectativa. Quer dizer, o que tem de especial na história que a gente conta na noite do Seder e quais são as nossas expectativas, quer dizer, onde a gente quer chegar. E automaticamente a pessoa vai saber como construir a noite do Seder dele, né? Ano passado todo mundo fez Leila Seder sozinho, esse show tinha que ter sido ano passado. Mas mesmo não, cada um tem Baruch Hashem os seus filhos, e como a Mishnah, o Rambam já traz, que senão ele tem que contar para sua esposa, e senão a pessoa que está sozinha, ela conta até para si mesma, e saber onde a gente quer chegar com a história da Haggadah de Pesach, o que a gente quer contar, e quais são os pontos que a gente quer abranger, e quais são as conclusões que a gente quer tirar. Depois que a gente já... os pontos da Haggadah, eles levam a pessoa a algum lugar, a alguma visão, alguma conclusão, alguma forma de ver e de pensar. Então, essa é, Begadol, a ideia do nosso estudo. E, Bezrat Hashem, a gente vai tentar envolver a Haggadah dessa forma. Não sei se em 4 shurim dá para fazer tudo. O que a gente conseguir já é lucro. Não é? Então, vamos lá. Como a gente falou, existem várias mitzvot na Torá que são Zecher Leitziat Mitzrayim, que vem a lembrança da saída do Egito. Mas Leila Seder, a mitzvah de Leila Seder, é uma mitzvah especial de contar a história da saída do Egito em volta do Leila Seder. Como a gente sabe, eu tinha que ter impresso isso, mas eu não exprimi. Mas quem fala Parashat de Kadesh Li, eu vou pegar um Chumash um minuto, porque é importante ler dentro.
no final de Parashat Bo, em Sefer Shemot, a Torá, ela tem o trecho, muita gente fala isso todo dia, quando coloca o tefilim, e quem fala quando coloca o tefilim de Rabbeinu Tam, de Kadesh li kol bechor. A mitzvah, na verdade, de santificar os primogênitos. E lá, a Torá também inclui a mitzvah de Leila Seder, da noite do Seder. A Torá fala o seguinte: esse dia vai ser para vocês uma lembrança. E vocês vão comemorar ele como uma festa para Hashem. Para todas as suas gerações, para todo sempre, vocês vão celebrar essa festa. Shivat Yamim, como se celebra a festa? Shivat Yamim matzah tochelu. 7 dias vocês comem matzah. Bayom Arishon, tashbitu seor mibatechem. No primeiro dia tem que tirar o seor, tem que tirar o levedo, o fermento. Nós sabemos e aprendemos na Gemara em Pesachim que a partir do primeiro dia. Não é que no dia, porque que nem está sendo no Pasuk. Kol ochel chametz v'nichreta nefesh haim Israel miyom arishon ad yom hashvi. Todo aquele que come chametz, ele foi excluído do povo judeu do primeiro ao 7º dia. O Vayom Arishon Mikra Kodesh, o Vayom Hashvi Mikra Kodesh. No primeiro dia vai ser um dia santificado. No segundo dia, o 7º dia também vai ser santificado. A gente tem 2 Yemim Tovim, o primeiro dia de Pesach e o último dia de Pesach. E Elachem, Kol Melachá lo yaseh ba'eh, não façam nenhum trabalho. Ach basher yachel lechol nefesh ulevado yaseh lachem. Somente o que for feito, durante o que é necessário para a comida, vocês devem fazer. Ushmatem et hamatzot vechulei. Mais para frente, a Torá, depois que ela conta sobre Makat Bechorot, ela fala o seguinte, eu estou pulando um pouco. Moshe diz ao povo, lembrem desse dia que vocês saíram do Egito, da casa dos escravos, que já que Hashem tirou vocês de uma forma muito imponente, muito forte, muito potente, não se deve comer chametz. Hoje vocês saem no mês da primavera, daqui a gente aprende que Pesach tem que cair na primavera. והיה כי ויחא השם אל הארץ הכנעני החיתי והאמורי ויבשר השם נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Você deve fazer esse trabalho nesse dia. De novo, a Torá repete que deve se comer matzot 7 dias. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. Você diga, conte ao seu filho nesse dia, dizendo, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. Por esse motivo, Hashem me tirou do Egito. Quem presta atenção no Leila Seder de forma geral, e na Haggadah, isso é a primeira introdução, e na Haggadah de forma específica, vê que todo a Haggadah, toda a história que vai ser contada, todo o texto que é lido, e todo, na verdade, tudo que é feito nessa noite é em volta da Seudah. Em volta da refeição, em volta da comida. Na verdade, na noite de Pesach, a gente tem algumas mitzvot. A gente tem mitzvah de matzah, mitzvah de oraita hoje em dia, mitzvah de maror, que hoje em dia não é de oraita, hoje em dia é uma mitzvah de rabanan, uma mitzvah rabínica. Temos mitzvah de korban Pesach, que hoje a gente não tem como cumprir. Temos mitzvah de arba kosot, 4 copos de vinho, que é parte de oraita, parte de rabanan, que também é parte da refeição. E temos a mitzvah de contar a história, que é de Oraita hoje também, uma das mitzvot da Torá que existem até hoje, de contar a história da saída do Egito, que nem a gente leu agora na Torá, contem ao seu filho naquele dia. A gente poderia pensar e achar que todas as histórias, todas essas fases do Leila Seder, todos esses aspectos, cada um é per si, cada mitzvah ela é uma mitzvah separada. Mas a Mishnah, em Masechet Pesachim, ela nos ensina que não é assim, é uma Mishnah muito famosa. Todo mundo, todo o Am Israel conhece essa Mishnah. Por que todo o Am Israel conhece essa Mishnah? Porque a hora que todo mundo quer? Todo mundo. Porque essa é a hora que tem que acordar no meio da Haggadah. Quando a gente fala, Rabban Gamliel Haya Omer, né? A gente tem no final da Haggadah, depois todo mundo já dormiu, tem um cara que gosta de falar, ele já está há 3 horas contando tem várias versões nessa história. Tem o pai, que é o chefe da família, que
ninguém escuta ele durante o ano todo e no Leila Seder, ele agora é a hora dele, ele tem discursos de 3 horas. Ou tem o Bahur Yeshiva, que voltou da Yeshiva com um caderno desse tamanho de mefarshim, de explicações sobre E tem a criança que volta do Gani e tem que contar, mas ele só é o quinto que está contando a mesma história de como o Paró saiu de pijama no meio da noite para procurar Moshe Rabbeinu e assim por diante. Leila Seder é um acontecimento e não sempre as pessoas estão concentradas, mas chega no final da Haggadah, todo mundo bate na mesa e fala, Rabban Gamliel היה אומר. Rabban Gamliel falava, כל שלא אמר 3 דברים אלו, que não falou essas 3 trechos, לא יצא ידי חובתו, não cumpriu com a sua obrigação. Quais são? Pesach, Matzah e Maror. Né? Tem que falar Pesach, o Korban Pesach, Matzah e Maror, e não só falar, tem que justificar. Pesach, Al-Shumah, por que se come Korban Pesach, por que se come Matzah, por que se come o Maror. A maioria dos comentaristas da Mishnah falam que qual é a mitzvah que ele não cumpriu se ele não falou essas 3 trechos? Não cumpriu com sua obrigação. Que obrigação? De que obrigação estamos falando? Não, qual das mitzvot que ele não cumpriu? Não cumpriu a obrigação de contar a história de Yetziat Mitzrayim. Ou seja, se você não traduz a história de Yetziat Mitzrayim para a sua seudá, para o que você está comendo agora, para toda a cerimônia em volta da comida, você não cumpre com a sua obrigação. Ou seja, o Leila Seder não é uma seudá de Yom Tov, não é uma refeição festiva de alegria que a gente tem, que nem a gente tem em todos os Hagim. O Leila Seder é uma seudá de Geulah, é uma seudá de redenção, é uma seudá que ela toda gira em volta da ideia da saída do Egito. Esse é o motivo também que a gente sabe que muitas coisas no Leila Seder a gente faz. Isso eu estou falando que o que estou falando agora é uma introdução para entender o contexto. Mas muita coisa no Leila Seder a gente faz para deixar as crianças curiosas, não? A gente cobra a matzah, a gente tira a matzah, a gente faz, a gente desfaz e distribui doces no começo da refeição. Pergunta. Por que isso é dado? Por que existem definições claras na Halachá de como se faz a curiosidade das crianças? A princípio, isso não é muito prático. Porque no primeiro ano ele está curioso. No segundo ano ele já sabe qual a resposta. Pensaram nisso? Acho que todo ano o pai deveria inventar. Um dia, o primeiro ano ele vem com a máscara do Batman. No segundo ano ele vem com a máscara do Super-Homem. E aí todo ano o filho vai olhar para a cara do pai e falar, o que aconteceu? De novo? Qual é a história? Então, que todo o que a gente faz no Leila Seder é em volta da refeição. A gente faz kiddush, sim? Já vamos começar agora a ordem. Faz kiddush que nem toda a refeição. Depois, o Chatz Karpas, apesar de que a gente normalmente não faz essa parte, mas isso é parte da refeição. Na Mishnah, existe um conceito que é chamado de parperet lifnei apat. Eles traziam um aperitivo, e um aperitivo que normalmente, antes de Amotzi, normalmente só no kiddush da sinagoga, mas em casa você faz kiddush, come alguma coisa e depois vai fazer Amotzi? No Seder sim. No Seder se faz. Sim. Eu digo, não é o normal, mas não é normal, mas é uma parte, não é uma normalidade tipo, a gente faz kiddush e agora a gente vai sair para correr no parque. É uma normalidade que é parte da seudá. É um conceito chamado parperet lifnei apat, que é na verdade um aperitivo que se comia. Pessoas muito ricas comiam um aperitivo antes de fazer Netilat Yadayim para abrir o apetite. Então, o que deixa curioso? O que deixa curioso é que teu filho fala, olha, pai, não é por nada, mas o ano inteiro a gente anda de meia furada e agora você vai comer caviar. Quer dizer, de repente você virou um cara chique. Tudo bem, ele aguenta a primeira. Depois faz Netilat Yadayim. E o filho fala, não, vamos começar a comer. E a gente fala para ele, não, a gente não pode comer. Não tem como comer. É impossível de comer a matzá sem contar a história da matzá. Que nem a gente encontra com Eliezer. Eliezer é Eved Avram, sim? Quando ele vai procurar uma noiva para Yitzhak, ele encontra Rivka, ele é levado para a casa dos pais de Rivka, de Betuel. Falam para ele, por favor, a janta. Ele fala, não, eu não posso comer.
eu não vou comer até eu contar a minha história. Sim, também na noite de Pesach, na verdade, a gente fala, eu não posso comer. Eu não posso comer a matzá sem contar a minha história. A matzá é lechem oni. É o pão ázimo, como é traduzido. Se alguém sabe o que é ázimo, me avisa. Mas tem várias explicações do que é lechem oni. Um deles é pobre. Outro aqui, onim alav dvarim arbe, que a gente fala sobre ele várias coisas. Qualquer uma das explicações, as duas, na verdade, elas vêm dizer que a matzá é um reflexo, é uma comida especial que a gente come temperada com a nossa história. Temperada com a história de Pesach. A gente não só conta a história de Pesach, a gente sente o gosto da história de Pesach. Mesma coisa com o maror. Tem uma mitzvah de maror, vai mareru et chaim bavodah kasha. Tem que comer o maror. Se você não entende que você não passa toda a Agadá antes do maror para entender que os egípcios nos fizeram sofrer, o maror, na verdade, é mitzvah. Não estou falando não comam o maror. Mas perdeu o ponto, que nem Rabban Gamliel fala. Comer o maror, você tem que entender, você tem que sentir o gosto da amargura. E assim, todas as mitzvot do Leil HaSeder, eles giram em volta. Esse é o motivo também por que não tem problema de hefsek. Sim, tem um problema grave de halachá. Tratam disso. Leil HaSeder, o que acontece? Você faz kiddush. Tem uma halachá que diz que o kiddush precisa ser bimkom seudá. O kiddush tem que ser no lugar onde a pessoa come. Mas ninguém come. Vai comer daqui 2 horas. Sim? Nachon, que a Am Israel makpid tem as batatas, né, do carpaz. É a batata mais gostosa do ano. Você está verde de fome. E aí servem batata e falam para você, come menos do que kezait. Ftachai. Menos do que kezait. Eu já não como há 5 horas. E agora me dão batata com água e sal, eu vou comer até não aguentar mais. Mas, a seudá, a gente vai começar 1 hora depois, 2 horas depois, cada um de acordo com a marbe, areis e meshubá. O que você fez com kiddush bem como seudá? Alahá, não tem como. Nachon, que a gente inventa um monte de coisas para as crianças perguntarem, mas eu não posso, por isso, fazer o meu kiddush ser não kasher. A resposta é, kiddush é kasher lemeadrim. Porque a história de Leil HaSeder é parte da seudá. É a parte, a gente come a nossa história, por assim falar. A gente, no Leil HaSeder, isso talvez é a explicação. Por que se fala, tem várias explicações. Cada um cola marbe, de novo, areis e meshubach. Mas talvez a explicação simples, por que a gente fala halachmania. Halachmania da chloavatana be'ara de Mitzrayim. A abertura da Agadá, do Magid, a gente fala, esse é o pão ázimo que que os nossos antepassados comeram na terra do Egito. Toda pessoa que é necessitada, vem e coma com a gente a matzá. Quem precisa, vem e faça o Korban Pesach. Tem bastante perguntam que Korban Pesach, não tem Korban Pesach hoje em dia. Mas Mapitom, tem uma pergunta mais básica. Mapitom, a gente convida pessoas. A abertura da Agadá é convidar pessoas. Então, a gente pode falar que essa seudá não é uma seudá particular minha, com os meus amigos, com os meus conhecidos, com a minha família. É verdade que o Korban Pesach ele tem que ser feito em Haburá. Ele tem que ser feito em grupo e é muito hamur, isso é muito severo. Não pode tirar o Korban Pesach da casa e só pode ser comido pelas pessoas que se inscreveram para fazer o Korban Pesach juntos. Mas, por outro lado, o Korban Pesach ele tem um lado que ele é um Korban tzibur, ele é um Korban público, é um Korban de todo mundo. A Israel inteiro está fazendo uma grande seudá, cada um na sua casa. Mas estamos fazendo juntos uma grande seudá, que é a seudá da nossa identidade. A seudá da nossa Geulah é a seudá de quem nós somos. Então, essa é a primeira introdução, importante saber. Em volta disso, gira toda o Leil HaSeder, toda a comida do Leil HaSeder, antes da comida, depois da comida, durante a comida, é tudo em volta da seudá. Então, temos mais alguns minutos, vamos começar só a explicar qual é a construção, o que acontece em cada parte da Agadá, e Be'ezrat Hashem, nas próximas vezes a gente vai começar a entrar em detalhes, a gente vai estudar Beikar o Magid, sim? Todo mundo conhece, temos 15 simanim no Seder, temos 15 estações, 15 etapas no Leil HaSeder, Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan Orech, Tzafun, Barech, Halel, Nirtza.
15 etapas que nossos sábios dividiram a Haggadah em 15 etapas. A gente vai falar principalmente do coração da Haggadah, que é o Magid, que é a parte onde se conta a história de Yetziat Mitzrayim. Mas para entender a construção do Leil HaSeder, a gente começa as primeiras, vocês podem ver na primeira página, vamos fazer isso de acordo com os Simanim. As primeiras 3 fases, Kadesh, Urchatz, Karpas, na verdade, a abertura da Seudá. É o começo da refeição. Antes de mais nada, se faz Kiddush, que nem todo Yom Tov que se faz Kiddush. Depois, a gente faz Netilat Yadayim para comer o aperitivo. Nem a gente falou, tem aqui um lado de que a gente faz isso para as crianças perguntarem, mas se fosse levar isso a parte da refeição para comer o aperitivo. Yachatz, a gente quebra a matzá em 2 por causa do lechemoni, e aí a gente entra no Magid. O Magid é, na verdade, o cumprimento da mitzvah de contar a história de Yetziat Mitzrayim. Essa mitzvah, ela também é dividida em 2 fases. Isso é muito importante de saber. Ela é dividida, assim a Mishnah fala. A Mishnah em Masechet Pesachim fala, Lefi da'ato shel ben aviv melamedo, de acordo com a capacidade do filho, o pai deve ensiná-lo, e olech vedoresh beparashat arami oved avi. E também a gente fala o drush, a gente estuda e a gente analisa a parashá de Arami oved avi, que é a parashá, aquela parashá da Haggadah que a gente lê o passuco inteiro, e depois, que nem está escrito aqui, Arami oved avi, ve'eret Mitzrayim, e aí a Haggadah, para cada parte do passuco, a Haggadah traz uma explicação, נכון? Lavan bikesh, Paró bikesh le'arog את הזכרים, Lavan bikesh לעקור את הכל, e assim por diante. Ou seja, a Mishnah, ela divide a Haggadah em 2 partes, em 2 fases. Existe uma fase que é contar para cada um dos filhos. Essa é a hora, na verdade, de contar a história de Pesach com as suas palavras. Contar para cada um dos filhos a história de Pesach de acordo com a idade do filho, de acordo com a capacidade do filho, de acordo com o contexto, de acordo com o tempo. Quando a gente cumpre essa fase, quando é a hora de contar a história de Pesach na nossa linguagem, no Avadim Hainu, a primeira parte do Magid, que na verdade são as perguntas, tem algumas introduções que a gente vai ver, mas tem as perguntas de Manishtaná, e sobre as perguntas do Manishtaná, a gente tem as respostas de Avadim Hainu lefaró b'Mitzrayim. Avadim Hainu é, na verdade, a resposta para o filho. E aqui o pai ele tem que contar os fatos. Ele tem que contar a história de acordo com a capacidade do filho de entender. Depois disso, tem mais uma parte que a gente lê um trecho da Torá, que é Arami oved avi, que lá a ideia é um pouco diferente. Não é só contar a história, mas é contar a história, como se fala, leadgish, acentuando os pontos, as conclusões dessa história. Que nem a Mishnah fala, não lembro mais a linguagem da Mishnah, mas o ponto aqui é o shevach, é o louvor. É a pessoa entender que contar a história de Yetziat Mitzrayim de forma de louvor e de forma de agradecimento a Hashem. Essa é a segunda fase. Isso é definido por essa passagem de Arami oved avi. Uma das perguntas mais famosas que tem na Haggadah é por que escolheram justamente essa parte. O que é Arami oved avi? Só para o contexto geral, de onde isso veio? É o que a gente fala, Mikra Bikurim. Quando uma pessoa trazia o Bikurim, ele trazia as primícias que cresceram no campo dele para o Beit HaMikdash, ele tinha que ler um texto no Beit HaMikdash. E o texto que ele lia é Arami oved avi, exatamente o que a gente fala na Haggadah. Aqui, para vocês, está na segunda página. Se não me engano. Não, na segunda página. Atrás, sim? Na primeira folha, na segunda página. Seulmad ma bikesh lavan arami. E aí a gente lê esse passuco. Arami oved avi, ve'ered mitzrayim, ve'yagol sham b'mtei me'ad, ve'isham legoy gadol atzum verá. Depois a Haggadah continua e vai seguindo nessa parashá. Agora, por que escolheram justamente
esse trecho de Arameu Vedavi, esse trecho que se lia no Bikurim, e não escolheram, por exemplo, ler as Parshiot de Sefer Shemot, que contam por extensão a história de Yetziat Mitzrayim. Então, tem alguns motivos muito práticos. O primeiro dele é que esse é curto. Imagina se a gente tivesse que ler no Leila Seder, Parshat Shemot, Vairá e Bo, as 3 primeiras Parshiot do Sefer Shemot, que contam toda a história de Yetziat Mitzrayim, e ainda iam falar para você, falar do Vartorá, sobre cada um dos psukim. A gente ia terminar o Leila Seder em Shavuot. Então, um dos motivos é que ele é curto. O segundo motivo é que a história aqui ela é contada em forma de louvor. Não é um relato do que está acontecendo, uma narração, como, na verdade, em Sefer Shemot, que simplesmente conta os fatos, conta o que acontece, e sim, já é uma narração com uma conclusão, que nem a gente fala no final da Gadá, Leficha, Hanachnu, Chayavim, Leodot, Lealel. A pessoa, ela se leva, ela entende o que isso quer dizer. Como isso se traduz na minha... Qual a consequência disso na minha vida? Belfen Klali tem que saber que o Bala Haggadah, ele tem um objetivo maior, que é conectar a pessoa no ano Tafshin Pei Aleph, ou cada ano, cada pessoa em seu ano, entender que se ele hoje existe, e tudo o que ele é, toda a identidade dessa pessoa, é derivada de Yetziat Mitzrayim. Esse é o trabalho geral de Haggadah de Pesach. É bom que eu falo isso um mês antes, porque é algo que tem que ser estudado, trabalhado e pensado como você faz. Mas a pessoa, e a gente vê isso várias vezes na Haggadah, que nem, por exemplo, no Avadim Hayim a gente fala, Ilu lo tzianu mi Mitzrayim, se Hashem não tivesse tirado a gente de Mitzrayim, Reianu, Vaneinu, Vnei Vaneinu, estaremos todos hoje, meus filhos, todas as gerações, escravos a Paró. E vai surgir a pergunta, Paró não existe faz 3.000 anos. Tem respostas, não vamos entrar agora. Mas a pessoa tem que entender isso. E depois, outro que a gente fala, Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo כאילו הוא יצא ממצרים. Ou seja, eu não saí do Egito. Você fala, tua Neshama saiu, o teu coletivo saiu de Am Yisrael. Bechol ofen, o nosso grande trabalho em Leila Seder é entender que a história de Yetziat Mitzrayim, na verdade, é a minha história. Se hoje eu estou aqui em Ranana, no ano Tafshin Pei Aleph 2021, fazendo meu Leila Seder, ou seja onde for, e eu estou conectado com a Am Yisrael, eu faço parte de tudo isso que existe, é porque Hashem me tirou do Egito e não me deixou continuar sendo parte de, como nossos sábios falam, Tita Mitzri. Tita Mitzri é o cimento do egípcio. Am Yisrael era o cimento no egípcio, eles não tinham nenhuma identidade, não tinham zero, e a gente, todo o nosso ser, quem nós somos, o que nos torna o que nós somos, na verdade, a história de Yetziat Mitzrayim, com o louvor que vem depois. Essa é a segunda parte da Haggadah, de Arameu Vedavi, e a conclusão é exatamente o Halel. O Halel Mitzri. Para quem presta atenção na Haggadah, o Halel que a gente fala na sinagoga é dividido em 2. Na Haggadah é muito claro isso. A gente, na primeira parte da Haggadah, no Magid, a gente fala as 2 primeiras partes do Halel, que é Halelu Avdei Hashem. Quem falou esse passuco? Sabem quem falou esse passuco? Halelu Avdei Hashem, David HaMelech, em Teilim. Mas quem foi o primeiro que falou esse passuco? Quer? Sim, mas muitos dos Teilim, David HaMelech falou em Ruach HaKodesh do que já foi falado. Quem foi o primeiro que falou Halelu Avdei Hashem? Quem foi o Chazan do primeiro Halel? Parou. Assim falou o Midrash. O Midrash fala que Paró, ele queria libertar o povo judeu, só que como ele vai fazer isso? Então aconteceu um milagre e a voz de Paró foi escutada em Mitzrayim todos. E Paró falava, Arei atem latzmechem, arei atem bnei chorim, vocês são livres, vocês são pessoas independentes. Lo avdei Paró atem, vocês não são mais escravos de Paró, avdei Hashem atem. Vocês são escravos de Hashem, Halelu avdei Hashem, louvem, servos de Hashem, louvem. Esse é o primeiro passuco do Halel. Quer dizer, o Chazan do Halel de Mitzrayim, do Halel da Haggadah, era Paró. Imagina a emoção da pessoa que a vida inteira trabalhou como escravo e ele escuta de Paró, Halelu avdei Hashem. E os 2 primeiras estrofes do Halel, isso e Betzet Israel me Mitzrayim, é um Halel que a gente fala especificamente voltado à saída do Egito. É um agradecimento, é um louvor voltado especificamente à saída do Egito. Já deu 10 horas, eu vou terminar. Só vou terminar o contexto, fechar para não deixar em aberto.
Depois do Alel HaMitzri, que é, na verdade, a conclusão da Haggadah, a pessoa que fez a Haggadah com Moshe Tzarich, automaticamente ele vai chegar no Alel, ele vai chegar no louvor. A gente passa para a parte prática, que é a comida da matzá, do maror, da seudá e do afikoman, que é em vez do korban pesa. Depois a gente tem o Alel Hagadol, que é a continuação do Alel, e é, na verdade, quais são as aplicações de Yetziat Mitzrayim para a história? Onde a Yetziat Mitzrayim vai levar o mundo até Leshanah Abba Birushalayim Babnuya. Essa é a construção geral da Haggadah. No que vem a gente começa a entrar nos detalhes de cada parte e parte. Zaku Baruch.